O tesouro de One Piece talvez seja o maior dos mistérios, que provavelmente só será resolvido muito próximo do fim. O tesouro tem um valor inimaginável e está atualmente localizado na última ilha da Grand Line, chamada Laugh Tale. O One Piece é o objetivo principal do Luffy e de sua tripulação, bem como de vários outros piratas que buscam reivindicar o tesouro para se tornar o próximo rei dos piratas, seguindo as últimas palavras de Roger em sua execução. Em algum momento durante o século perdido, uma persona chamada Joy Boy deixou um tesouro de valor inimaginável em uma ilha sem nome no final da Grand Line. Histórias desse tesouro despertaram o interesse de um pirata chamado Gold Roger. Então ele e a sua tripulação partiram em uma aventura para descobrir do que se tratava esse tal tesouro. Depois de uma longa jornada e desbravando várias e várias ilhas, eles conseguiram chegar ao final da Grand Line, aonde essa ilha sem nome se encontrava. Porém, ao ver o tesouro que Joy Boy tinha escondido, Roger e todos os seus tripulantes simplesmente começaram a rir. Roger disse que a história de Joy Boy era tão absurda que parecia uma piada. Ao achar que a história de Joy Boy era engraçada, ele o descreveu como um conto cheio de risadas, o que lhe deu a ideia de nomear a ilha final como Laugh Tale. Não se sabe se Roger adicionou ou removeu algo do tesouro de Joy Boy, mas o mundo em geral começaria a se referir a tudo que o Rei dos Piratas havia ganho como One Piece. Antes de Roger ser executado, ele anunciou ao mundo que esse grande tesouro realmente existia e que ele tinha escondido tudo nessa última ilha da Grand Line, e quem conseguisse chegar até lá poderia reivindicar todo o tesouro para si, o que acabou iniciando a grande era dos piratas. Desde a criação da obra e contabilizando até esse exato momento, foram 1066 capítulos de mangá semanal, sem que ninguém tenha descoberto ainda o que é esse misterioso tesouro. O próprio Eiichiro Oda, o criador da série, confirmou em uma entrevista que o One Piece não é algo como a jornada em si era o verdadeiro tesouro ou os amigos que conquistamos no caminho. Ele diz que, de fato, o One Piece é uma recompensa física. O Barba Branca declarou em suas palavras finais que uma grande batalha envolverá o mundo inteiro, e o mundo será abalado em sua essência, quando One Piece for encontrado. Temos que lembrar que Barba Branca era conhecido como o homem mais próximo de conseguir o One Piece. Esse mistério se iniciou no capítulo 154 do mangá, quando a doutora Kureha, que era a mentora do Chopper, disse aos seus amigos que o nome correto do Rei dos Piratas na verdade era Gold Roger, e não Gold Roger, como estava sendo falado pelas pessoas. Ao perceber que no nome do Luffy também continha a letra D, ela imediatamente disse que Chopper tinha acabado de se juntar a um homem muito perigoso e que a vontade dos D continuava viva. Uma pista sobre aqueles que carregam o D foi deixado por Jaguar de Saul, outro personagem que tinha a letra D em seu nome, e disse que, embora não soubesse o significado da inicial, sabia que todos em sua família a carregavam em seus nomes. Outro exemplo da natureza hereditária do misterioso D pode ser visto na família Monkey, composta por Monkey D. Luffy, seu pai biológico Monkey D. Dragon e seu avô Monkey D. Garp. Até o momento, parece que todos os personagens com a letra D em seus nomes podem estar de fato relacionados entre si, não necessariamente pelo sangue, mas ligados de alguma forma pelo destino. Isso, no entanto, não implica necessariamente que todos os portadores da letra D sejam parentes próximos. Alguns dos portadores, por exemplo, são gigantes, o que mostra que essa inicial existe em diferentes tipos de raças. Ao decorrer da série, fica entendido que os D são um grande perigo para o governo mundial. Don Quixote Rocinante, o irmão mais novo de Doflamingo, uma vez revelou a Law que aqueles com essa inicial em seus nomes são da família predestinada e que eles eram inimigos naturais de Deus. Segundo Rocinante, os Ds são considerados inimigos naturais dos dragões celestiais, já que os dragões celestiais são considerados deuses no mundo de One Piece. Parece que todos os Ds compartilhavam uma fé semelhante em seus sonhos e destinos. Sempre que um D aparece, uma série de grandes eventos podem ocorrer tanto para o bem quanto para o mal. Ao longo da série, apenas 10 personagens foram confirmados sendo portadores da letra D em seus nomes, sendo eles Gold Roger, o homem que encontrou o One Piece e que ficou conhecido como o Rei dos Piratas, Monkey D. Luffy, o protagonista de One Piece e o segundo personagem a aparecer com D em seu nome, Portgas de Ace,
Foi o comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca e irmão de consideração de Luffy. Marshal de Tite, o Barba Negra, um dos principais vilões de One Piece. Jaguar de Saul, antigo vice-almirante da Marinha e grande amigo de Nico Robin. Portigas de Rouge, mãe de Ace e amante de Gold Roger. Monkey D. Dragon, líder do exército revolucionário e o homem mais procurado do mundo. Trafalgar de Law, o cirurgião da morte e um dos 12 supernovas. Monkey D. Garp, grande herói da marinha e o homem que capturou o Gold Roger. Rox de Zebek, provavelmente o pirata mais temido e poderoso de seu tempo. Joy Boy é um título de grande significado histórico. Ainda não está claro como exatamente alguém obtém esse título. Todo o mistério em volta disso ainda não está nada claro. Até o momento, a gente sabe da existência de apenas uma pessoa que recebeu esse título de Joy Boy, que foi uma figura extremamente relevante do século perdido, que teve um papel muito importante na história da Ilha dos Homens Peixes, e deixou para trás um item de grande valor na última ilha da Grand Line. Embora Joy Boy existisse cerca de 800 anos antes da história atual de One Piece, os acontecimentos recentes da história levam os fãs a acreditar que ele está prestes a voltar. Foi mencionado por Oden que eles deveriam abrir os portões de Wano para esperar a chegada do próximo Joy Boy, o que sugere que ou Joy Boy é um título como um nome que será herdado por uma pessoa, ou uma pessoa que será reencarnada como Joy Boy. A espera que Oden mencionou é exatamente o tempo atual, no qual se passa as aventuras do Chapéu de Palha. O personagem de Luffy está diretamente ligado a Joy Boy, embora não seja possível afirmar devido ao fato de nem sabermos exatamente o que é um Joy Boy. O elefante Zunisha tinha alguma relação com o Joy Boy do passado. Na luta de Luffy contra Kaido, quando o mesmo despertou sua Akuma no Mi modelo Nika, Zunisha ouviu os tambores da libertação que anunciavam o retorno de Joy Boy. O elefante então comparou Luffy ao antigo Joy Boy. O século perdido é um espaço de 100 anos de história que ninguém sabe o que aconteceu e o que rolou nesse tempo. O governo mundial proibiu qualquer forma de estudo ou de pesquisa relacionada a esse vazio na história. Por motivos desconhecidos até então, eles não querem que ninguém descubra o que aconteceu nesse século que se perdeu. Não há qualquer indício do que aconteceu nesse período ou qualquer coisa que tenha ocorrido nele. Tudo o que se sabe é que teve uma civilização que deixou vários poneglyphs espalhados pelo mundo para contar essa parte da história que está perdida. Essas histórias escritas nos poneglyphs incluem menções a 3 armas de destruição em massa: Pluton, Poseidon e Uranus. Aos olhos do governo mundial, os poneglyphs são perigosíssimos por causa das armas. No entanto, a realidade dos ideais do Grande Reino que estão escritos em alguma das pedras são muito mais perigosos do que qualquer uma das armas. Os eventos do século perdido ocorreram de 900 a 800 anos antes do enredo atual. No final do século perdido, o governo mundial nasceu e assumiu o controle político de todo o mundo, unindo todos os países e formando o Conselho dos Reis. Para o governo mundial, os eventos ocorridos durante o século perdido não devem ser conhecidos, já que informações ligadas a eles são consideradas perigosas demais. Insama é o rei do mundo, tendo a mais alta soberania no governo mundial, a quem até mesmo 5 anciões se curvam. Ele é aquele que se senta no trono vazio. No entanto, a existência de Insama é mantida em segredo para o resto do mundo. Até o momento, não foi mostrado como é a sua real aparência, só foi possível ver sua silhueta. Ele tem uma aparência humanoide e tem círculos finos ao redor das pupilas. Ele usa uma coroa que tem 4 pontas afiadas incrivelmente altas no topo, e um manto que cobre todo o seu corpo. Pouco se sabe sobre a personalidade de Insama, mas ele desenvolveu um interesse particular por 4 pessoas: pelo Luffy, pelo Barba Negra, pela princesa Shirahoshi e pela Vivi, a princesa de Alabasta. Durante os eventos do Reverie, ele manteve cartazes de procurado e fotos de todos os 4 consigo. Insama parece ter um comportamento calmo, como mostrado quando ele gentilmente lida com as borboletas no Salão das Flores.
Embora nesse momento ele tenha deixado os cartazes de Luffy e Barba Negra rasgados, enquanto a foto de Shirahoshi perfurada por uma espada, apenas a foto de Vivi permanecendo intacta em suas mãos, o que deixa tudo ainda mais misterioso. O alcance total da força e influência de Insama é desconhecido, mas o fato de ele sentar no trono vazio, um assento cujo ocupante estaria associado ao soberano exclusivo do mundo inteiro, e o fato de que os 5 anciões, que são publicamente as autoridades mais altas do governo mundial, se curvaram diante dele e se dirigiram a ele com grande respeito. Tudo isso indica que Insama tem a maior soberania conhecida dentro do governo mundial. Insama parece ter controle por métodos desconhecidos de um grande ataque que permite a aniquilação completa de ilhas inteiras em segundos. Essa arma se manifesta no céu, envolta por várias nuvens, e lança um incrível raio de energia que engole seu alvo e não deixa nada em seu rastro. A única vez que isso foi mostrado dentro da obra foi para destruir o reino de Lulúzia. Depois disso, o reino de Lulúzia foi riscado do mapa e apagado da história para sempre. Esses são alguns dos maiores mistérios que cercam essa grandiosa obra. Apesar do autor Eiichiro Oda ter confirmado que a obra está se aproximando do fim, ainda vamos ter que esperar por mais alguns anos para descobrir todos os mistérios que foram criados ao longo dessas 2 décadas de história.